Oi, boa tarde. Boa tarde, Beatriz. Boa tarde, tudo bem com você? Estou gravando esse vídeo para dar aquela forcinha, né? Para a prova de amanhã que você fará de português no colégio, né? E vou falar um pouco sobre pronome relativo, orações subordinadas adjetivas e conotação e denotação. Com exemplos, né? O foco nos exemplos. Então, pronomes relativos, eles introduzem oração de valor adjetivo, né? Ou seja, que caracteriza ou qualifica. E fazem referência a um termo referente, a um termo que, né, na maioria das vezes, aparece antes, né? E esse termo é nominal, quase sempre é um substantivo, né? Que está presente na oração principal. Então, porque em oração subordinada aparece a oração principal. Oração subordinada é a em que aparece ou a conjunção, ou, no caso, conjunção quando são orações subordinadas substantivas, né? E adverbiais, mas nas orações subordinadas adjetivas não aparece conjunção, mas sim pronome relativo. Justamente porque o pronome relativo ele exerce a função dentro da própria oração adjetiva. Então aparece a oração principal e aparece a oração adjetiva em si. Né? Os, nós chegamos a ver, né, inclusive, que os pronomes relativos invariáveis é porque o in é de negação, né? Invariáveis é que não se modificam, não não mudam nem de gênero nem em número, né? Nem em gênero nem em número. Quem, onde, quando, como. Esses cinco são pronomes relativos invariáveis, porque eles não vão para o plural, nem fazem a diferenciação entre feminino e masculino. Já os variáveis são o qual, a qual, os quais, as quais, que né, retoma, que pode substituir a palavra que, como pronome relativo, cujo, cuja, cujos, cujas, né? Lembrando que não existe cujo o, nem cuja a, nem cujos os, nem cujas as, porque não se deve colocar artigo depois de cujo e suas variações, já que dentro do cujo já fica o sentido do artigo em si, quanto à concordância, né? Ser masculino, cujo, ser masculino singular cujo, ser masculino plural cujos, se é feminino singular cuja, se é feminino plural cujas, né? E os outros pronomes relativos variáveis são quanto, quanta, quantos, quantas, né? Pronome relativo pode ser substituído por o qual e suas variações ou suas flexões, né? E essa substituição ela não deve ser feita assim, é, sem, sem diferenciações de contexto, né? Então, é, aqui aparece, aqui ó, não, ah, o pronome relativo ele pode aparecer inclusive com ambiguidade, né? Por exemplo, não conheço o pai da garota que se acidentou. Quem se acidentou? O pai ou a garota? Né? Fica o duplo sentido, né? Por isso que o qual, a qual, os quais, as quais também são usados para quebrar o duplo sentido que aparece numa frase. Se disser não conheço o pai da garota, o qual se acidentou, é porque o qual se refere ao pai. Agora, se escrever não conheço o pai da garota a qual se acidentou, quem se acidentou foi a garota. Né? Então há essas distinções, né? Exemplos, né? Com outros exemplos de frases com pronome relativo. Este é o livro sem o qual não posso estudar. Esta é a mulher a quem amo. Estes são. Desculpa aí. Esses são. é, Esses são os homens a quem admiro.
Conheço uma mulher por quem me apaixonei. Esta é a cidade onde vivemos, né? Lembra que nós falamos que o onde, quando ele retoma uma ideia anterior, ele é pronome relativo. Quando ele retoma uma palavra anterior, né? Se ele não retoma nenhuma palavra anterior, é porque ele é um advérbio, tá? Então, poderia-se dizer, né? Esta é a cidade onde vivemos, ou esta é a cidade em que ou na qual vivemos, né? O onde só deve ser usado com sentido de lugar, né? Tem que saber disso também, né? E, caraca. E o cujo, ele pode exercer duas funções sintáticas, né? Diferentes. Aí aqui não interessa para você, assim, quanto à função sintática, né? Não interessa quanto ao que você está vendo agora, né? Então, pulando essa parte, o cujo ele sempre vai concordar com a palavra que vem depois, né? E geralmente é um substantivo. Então, há árvores cujos galhos estão apodrecidos. Cujos, né? Ele não vai para o feminino igual árvores. Ele vai para o masculino, plural, igual galhos, né? Encontrei as certidões cuja inclusão foi exigida, né? Lembrando que o cujo, cuja, cujos, cujas passa o sentido de posse, né? Então, essas colocações quanto a pronome relativo. Quanto à oração subordinada adjetiva, pronome relativo são esses, né? Então aqui, essa parte aqui eu até destaquei, mas não precisa porque eu já li essa outra folha. Oração subordinada adjetiva restritiva. Exemplo, né? Então você tem que colocar sinônimos, né? Principalmente quando forem questões discursivas, né? A oração subordinada adjetiva restritiva, ela aparece sem vírgula, né? E ela particulariza ou especifica o sentido de um ser da oração principal. Vi homens que colhiam algodão. Quem colhiam algodão? Homens. Então poderia-se dizer: vi homens os quais colhiam algodão. Isso confirma que a palavra aqui no contexto é um pronome relativo. Comi as frutas que estavam maduras. O que estavam maduras? As frutas. Então, comi as frutas as quais estavam maduras. Tá? Sem vírgula nenhuma, né? Nessas duas frases. Já a oração subordinada adjetiva explicativa, ela explica ou generaliza o sentido de um ser da oração principal. Né? Então, né? Nas anteriores, as restritivas, vi homens é a oração principal. Que colhiam algodão é a oração subordinada adjetiva restritiva. Comi as frutas é a oração principal. Que estavam maduras é a oração subordinada adjetiva restritiva. O homem, vírgula, que é racional, vírgula, às vezes age sem pensar. Então, o homem, vírgula, que é racional, vírgula. Então, está separado por vírgulas. Lembrando que a oração adjetiva ela pode aparecer no final da frase também, né? Como nos dois outros casos da restritiva aqui. Mas no caso dessas explicativas que estão aqui, nas duas que eu vou falar, o homem, que é racional, às vezes age sem pensar. Então, que é racional, sempre que começa com a palavra que, é a oração subordinada adjetiva. Como aparece entre vírgulas, ou pode aparecer no final da frase, a oração subordinada adjetiva explicativa, e vai haver a vírgula do mesmo jeito, mas apenas antes da palavra que. Né? E quando aparece no meio, ela aparece entre vírgulas. Então, o homem, vírgula, que é racional, às vezes age sem pensar. Então, o homem explicou, né, generalizou que o homem, o ser humano, é racional. Então, a oração principal é o homem, às vezes age sem pensar, o que sobra, né? Ao redor das vírgulas. E dentro das vírgulas,
que é racional, oração subordinada adjetiva explicativa. A lâmpada que ilumina é uma grande invenção. A lâmpada que ilumina entre vírgulas. O que ilumina? A lâmpada. Então, a lâmpada a qual ilumina é uma grande invenção. A oração principal é a lâmpada é uma grande invenção e que ilumina é a oração subordinada adjetiva explicativa. Sempre seguindo esses raciocínios, né? E eu quero que você abra naqueles exercícios que nós estávamos fazendo para o nome relativo, no texto 1, que é uma música Augusta, Angélica e Consolação, e quero que você perceba que na parte final, que no caso é a questão, especificamente a questão 21. A resposta da 21 é a letra C, denotativo e conotativo. Por quê? Porque o autor, o eu lírico, brinca com o nome O Largo dos Aflitos e a Estação da Luz. Né? Então, é importante atentar para isso. Ele brinca com a subjetividade disso. Quando eu vi que o Largo dos Aflitos não era bastante largo para caber minha aflição, fui morar na Estação da Luz porque estava tudo escuro dentro do meu coração. Ele brinca com o nome, dando a subjetividade ao contexto. Espero que tenha esclarecido. Abração!